Romagem. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Salmo de número 127, eu vou fazer a leitura de todo o texto, do verso 1 até o verso 5. Todos encontraram? Diz assim, a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor para nos conduzir nesse momento de reflexão. Pai bondoso, nós carecemos da Tua Palavra, carecemos da Tua Palavra porque ela nos consola, ela nos ensina, ela nos instrui, nos exorta, nos corrige. E a Tua Palavra é viva e eficaz para a vida de cada um de nós. Pai, por isso nós rogamos ao Senhor que venha preparar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender esta palavra, para que possamos aprender mais do Senhor, a fim de que andemos de acordo com a vontade do Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra. É no nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém. Queridos, quando eu comecei a nossa série de exposição nos Cânticos de Romagem, a gente começou essa série de exposição ainda no mês 10 do ano de 2022, eu destaquei que esses salmos, eles funcionam como uma espécie de repertório da experiência humana do povo de Deus, não só no Antigo Testamento, mas de todos os tempos. Esses salmos, o 120 até o Salmo 134, que é esse bloco, essa coleção que a gente tem como cânticos de romagem, eles nos falam da verdade de Deus, do pacto da graça, do deleite que é viver uma vida voltada para o Senhor. Eles também nos falam da família, de angústia, de comunhão e também de esperança. Esses salmos também nos ajudam a sermos conduzidos numa jornada pelos muitos altos e baixos que a gente vai enfrentar até chegarmos à Nova Jerusalém. Eu venho frisando no decorrer dessa série de exposição que esses salmos nos mostram que a nossa cidadania, ela não é uma cidadania terrena. Nós somos cidadãos do céu. E nós estamos aqui peregrinando para chegar aquele dia onde Cristo voltará, para estar conosco, instalar novos céus e nova terra. E ali viveremos com Ele pela eternidade afora. Esses salmos também, eles funcionam e eles prestam um serviço de dar forma às nossas perspectivas. Por vezes a gente fica com uma perspectiva um pouco contrária às Escrituras, falta esperança acerca de determinadas coisas, ou por vezes a gente confia em coisas que não deveríamos confiar. Então esses salmos, eles vêm e nos dão essa perspectiva, forma uma perspectiva correta em nosso coração. Eles regulam então os nossos sentimentos, e eles nos instruem no bom senso da vida cristã. Eles nos guiam nos caminhos que glorificam a Deus, pois esse é o alvo de todo cristão, viver para a glória de Deus. E aí a gente tem várias maneiras de colocar isso em prática. A nossa vida, 24 horas, ela deve ser vivida para a glória de Deus, a fim de que nós possamos honrar a Deus através de tudo aquilo que formos fazer. O salmo que nós temos diante de nós, o salmo de número 127, ele expressa essas realidades para nós. É um salmo que parece que consegue sintetizar tudo isso.
e colocar e apresentar para nós todas essas tentativas que esses salmos se propõem a fazer. Esse salmo, como vocês podem observar aí, ele foi escrito por Salomão, cântico de romagem de Salomão. Isso aqui é tão inspirado quanto o restante do texto, então a gente pode ter certeza que quem escreveu foi o rei Salomão, o sábio Salomão, aquele personagem emblemático que a gente tem no Antigo Testamento. Então aqui a gente pode ter uma ideia que esse salmo ele foi escrito relativamente em uma data antiga. Quando a gente pensa no reinado de Salomão, nós estamos pensando no século X, entrando no século IX, ali, antes de Cristo. Então é um salmo bastante antigo, pensando nessa perspectiva. E os estudiosos, eles apontam que há uma possibilidade desse salmo ter sido colocado dentro dessa coleção de cânticos, a fim de que ele fosse cantado pelo povo que estava voltando do cativeiro babilônico. Então ele foi colocado dentro desse saltério e organizado como a gente tem hoje em dia, para que aquele povo que estivesse retornando da Babilônia pudesse cantar esse salmo. A gente sabe que possivelmente foi Esdras, o compositor, ou pelo menos aquele que deu a maneira como a gente tem os salmos, os 150 salmos, a ordem em que eles estão, o bloco que a gente tem dos cânticos de romagem. E isso foi feito com um propósito, isso foi pensado, isso foi inspirado por Deus para que pudesse chegar e para que pudesse atuar na vida do cristão nessa ordem, dentro dessa perspectiva. A gente sabe também que o período de Esdras, o período de Neemias, é um período marcado pela necessidade de reconstrução da cidade, reconstrução dos muros, reconstrução do templo, de casas. Quando a gente lê o livro de Esdras, Neemias e aqueles 3 profetas que a gente tem como os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, a gente se depara com um tempo pós-cativeiro babilônico, quando o povo já retornou. E a gente pode entender ali a dificuldade que o povo tinha de reconstruir. Era um período de reconstrução. Tanto é que se a gente quiser pensar e encontrar estímulo da palavra de Deus para que a gente possa pensar em reconstrução, seja ela física ou espiritual, que seja, o livro de Neemias é um livro que se propõe a nos ensinar a reconstruir, até essa atitude de reconstrução. E por causa desse cenário, os judeus eles precisavam então ser lembrados, ser conscientizados de que para que tivessem êxito, eles precisavam contar com a bênção de Deus sobre eles, em todos os empreendimentos que eles pudessem então fazer. Por isso esse salmo trata de coisas comuns. Ele fala da vida real, daquele que está peregrinando, de coisas que parecem ser corriqueiras. A gente vai ver a ideia de edificar casa, guardar a cidade, trabalhar e trabalhar muito, e por final ele vai falar de filhos. Para que coisas mais corriqueiras e comuns que essa? É comuns, mas são extremamente importantes para um período de reconstrução, para o período em que esse salmo foi direcionado. Nesse salmo, então, nós vamos aprender que Deus é quem abençoa todas as áreas da nossa vida, por mais simples que elas sejam. É Ele que garante bênção para essas áreas, na vida minha e na vida de vocês. E se não fosse assim, nós estaríamos fadados ao fracasso. Nós iríamos fracassar em muitas áreas, inclusive as áreas corriqueiras da nossa vida. Nós vamos visualizar isso em 3 partes, pensando aqui 3 verdades que alimentam essa proposição de que as bênçãos de Deus, elas são derramadas em todas as áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, no verso 1, nós podemos ver que os empreendimentos humanos só têm verdadeiro sucesso pela bênção divina. Caso contrário, não haverá verdadeiro sucesso. Olha o que o verso 1 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão aqui ele usa 2 atividades bem comuns, atividades simples da sua época: edificar uma casa e guardar uma cidade. E ambas atividades, elas eram consideradas como atividades necessárias para o povo. Ninguém sobrevive sem uma casa, a gente precisa de uma casa. E ninguém sobrevive também sem segurança. Uma cidade sem segurança é uma cidade problemática. No entanto, a proposta de Salomão aqui, a proposta do salmista ao falar sobre essas atividades, é mostrar que se Deus não nos auxiliar, se a bênção do Senhor não estiver sobre nós, ainda que sejam atividades corriqueiras, nós iremos fracassar.
em coisas básicas na nossa vida. A primeira atividade aqui é a atividade de edificar uma casa. Talvez Salomão estivesse pensando no templo, porque quando ele escreve esse salmo, o templo ainda era uma tentativa, havia um intento de construir o templo. A gente sabe que esse foi um intento do rei Davi. Rei Davi não conseguiu, ficou então para o seu filho Salomão. Então, possivelmente, quando ele diz a ideia de edificar uma casa, pode ser que ele esteja se referindo à própria construção do templo. Ou pode ser a construção de uma casa. Quem sabe o palácio de Salomão. E a gente sabe que riqueza não foi um problema do rei Salomão. Ele teve muita riqueza, ele teve muitas conquistas na sua época. Mas o ponto aqui é que Salomão é enfático em dizer que tal edificação, se ela for feita à parte de Deus, se a gente não leva Deus em consideração, será vão. É um trabalho vão. É um trabalho que no final não terá o sucesso que nós gostaríamos que tivesse. Agora, por que será um trabalho vão? Porque Deus, ele é a causa suprema, meus irmãos, de todas as coisas. Então, o trabalho feito independente de Deus é um trabalho vão. Se você trabalha e trabalha muito, mas se o seu trabalho não tiver Deus como causa suprema, e se você o fizer independente de Deus, vivendo como se Deus não existisse, agindo no seu trabalho de qualquer maneira, saiba que o seu trabalho será um trabalho vão. No caso da edificação da casa, será uma edificação vã também. O ensino aqui então é que colocar as coisas desse mundo na frente do Senhor ou a parte do Senhor não vai funcionar. Por exemplo, uma edificação de uma casa. Se você não edifica uma casa na perspectiva de que aquilo deve ser feito com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor sobre você, Deus te ajudando, Deus te abençoando, vai ter problema. O mesmo aqui é colocado na segunda atividade, que é a atividade de guardar uma cidade. Salomão, ele sabia muito bem que é importante que uma cidade tivesse a figura do vigia, a figura do sentinela. Então, a guarda de uma cidade, a proteção de uma cidade era algo importante. Ou seja, ele não está sugerindo aqui que os vigias tenham liberdade de dormir durante o serviço e não fazerem o seu serviço. Mas ele vem e destaca que, mesmo uma cidade rodeada de sentinelas, a segurança da cidade ainda estará frágil, se isso não for feito, não for fundamentado, contando com a bênção de Deus e com a própria proteção plena e final de Deus para essa cidade. Com isso, meus queridos, não quer dizer que nós não devemos trancar as portas das nossas casas, não quer dizer que nós não devemos instalar alarmes, porque parece que fazer isso é não confiar então na proteção de Deus. Não é isso, Salomão não está dizendo que a cidade não deve ser protegida, não deve ter a figura de um sentinela. O ponto é que sem Deus na parada, sem Deus nessa atividade corriqueira, não haverá sucesso. A proteção, ela não vai ser uma proteção bem, um sucesso. Então não adianta a gente pensar, então eu vou deixar de fechar a porta de casa, eu vou deixar de instalar alarme, eu vou deixar de ter cerca elétrica, eu não preciso de serviço de segurança. Na verdade, todas essas ações são sinal de prudência. No entanto, se o Senhor não estiver, e se a gente não contar com a bênção da proteção de Deus e confiar na bênção da proteção plena de Deus sobre a nossa vida, meus irmãos, nada feito. A gente vive num mundo, e um mundo complicado, onde a gente tem segurança, a gente tem a figura do segurança, dos policiais, a gente tem um poder de segurança na cidade, mas a nossa dependência última, ela está em quem? Em Deus. É Deus quem garante segurança para nós. É Deus quem nos faz deitar com tranquilidade, porque Ele vem e guarda as nossas casas. Se a gente tiver essa perspectiva como se Deus não fosse importante, se a presença de Deus abençoando essa área corriqueira e simples, a gente vai ter problema. A gente precisa continuar crendo que a nossa segurança plena e final, ela vem de Deus. Em suma, o ensino desse verso é que todo esforço e empreendimento humano, ele deve estar na providência de Deus. Ele deve estar na dependência da providência de Deus, do auxílio de Deus e da bênção de Deus. Sem Deus à parte, sem Deus junto, ou colocando Deus à parte dessas coisas, meus irmãos, a gente não vai ter sucesso. E é importante isso aqui para o ano de 2023 que começa. Eu acredito que vocês têm muitos planos para o ano de 2023. Mas aqui o texto deixa claro para nós que pode ser um plano pequeno, corriqueiro, simples,
ou pode ser um grande plano que você tenha para o ano de 2023. Queridos, não tire Deus dos seus planos. Saiba que a resposta final vem de Deus. Saiba que a bênção vem de Deus, para que os seus planos então possam ter êxito, serem executados como devem ser. Se você tira Deus da situação, se você não apresenta a Deus os seus planos, não consagra a Deus os seus planos, se você não tem confiança no Senhor como aquele que pode abençoar os seus planos, você pode ter problema. Você pode até edificar a casa, você pode até conquistar os seus planos, mas no final não vão ser abençoados para a sua vida. Pode trazer talvez problemas para a sua vida. Como às vezes a gente tem no decorrer da caminhada. A gente faz planos, a gente executa determinados planos, mas por não contar com o direcionamento de Deus e por ser teimoso por vezes diante de Deus, a gente quebra a cara diante desses empreendimentos que a gente tem. E aí você vê muitas pessoas às vezes chateadas com Deus, porque deixou de levar Deus em consideração, não colocou Deus na equação, na projeção dos planos que a gente tanto tem no decorrer da caminhada. Note, queridos, que não é errado trabalhar na edificação de uma casa. É certo. Não é errado proteger uma cidade. Também é certo. O errado é fazer tais coisas sem a confiança e a dependência da bênção de Deus. Se Deus não abençoar, a gente não conseguirá ter sucesso como gostaríamos de ter nessas áreas. Segunda verdade que a gente tem, está no verso 2, é de que o trabalho é vão sem a providência de Deus. O trabalhar exaustivamente, sem contar com a providência e depender da providência de Deus, é vão. Olha o que diz para nós o verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui Salomão usa para nós uma terceira ilustração. No primeiro momento ele usou a edificação de uma casa, depois proteção de uma cidade. Aqui agora ele coloca uma ilustração comum de todos daquela época e comum dos nossos dias, que é a ilustração do trabalho. E ele diz, olha, se houver alguém obcecado, se houver um trabalhador agitado, alguém que levante cedo e que durma tarde, e esse alguém não depende do Senhor, esse alguém não descansa na providência do Senhor, essa pessoa não vai ter alegria, essa pessoa vai ser fadada à tristeza. Vai correr, vai se agitar para um lado e para o outro, vai correr como um louco nesse mundo que é propício para isso, mas no final não vai encontrar alegria no Senhor. É claro que o salmista não está negando a nossa necessidade de trabalhar, e de trabalhar duro, pois pode ser que no decorrer da nossa caminhada a gente precise trabalhar duro e virar à noite. Ele fala aqui, levantar cedo e dormir bem tarde. É possível que a gente faça isso, é possível que tenha irmãos aqui na igreja que trabalhem dessa forma. Levantam bem cedo e dormem bem tarde, porque trabalham e trabalham muito. Tem irmãos aqui que tem mais de um serviço. E ele não está dizendo que isso é errado, que você não deva fazer isso. Mas a chave aqui do verso 2 é o pão que penosamente granjeaste. Você faz tudo isso e no final o pão que você granjeia, penoso, não traz alegria, não traz satisfação. Parece que não alimenta o seu coração como deveria alimentar. E aí, para que a gente entenda bem esse verso, a gente precisa ter em mente que esse salmo ele foi escrito em uma sociedade agrícola, em que a maioria dos seus leitores originais eram lavradores, pessoas que o seu trabalho era trabalhar na roça, plantar, precisava de lançar semente, de arar a terra, preparar o solo. Essas pessoas estavam ali para trabalhar. O ponto é que essas colheitas que eram feitas ali, elas dependiam do ciclo anual da chuva, elas eram suscetíveis a pragas, tempestades e doenças, e as pessoas podem plantar, podem irrigar, pode fazer de tudo isso, pode até colher, de sol a sol, mas no final das contas, meus irmãos, se Deus não fizer a semente crescer, não fizer aquela planta crescer e desenvolver e dar fruto, nada feito. O trabalhador ele pode trabalhar igual um louco, pode ir, arar a terra, começar cedo e ficar até a tarde se for preciso e se for possível, mas se Deus não mandar a chuva, como que faz? Se Deus não mandar a chuva na medida certa, a gente tem visto aí nos nossos dias cidades que estão debaixo da água. Chuva é bênção, meus irmãos, mas as cidades não estão prontas para as bênçãos de Deus, né? Estão aí mal preparadas para as bênçãos de Deus, está aí, alagadas.
Assim era a perspectiva aqui de quem estava plantando a sua semente. A gente precisa contar com a bênção do Senhor. Se Ele não providenciar chuva na quantidade, no tempo certo, o calor no tempo certo, nada feito, nada feito. Mas o que Ele faz no final do verso 2? Ele diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Enquanto aquele que levanta cedo, corre feito um louco e vai dormir tarde, pode ser que no final pega um pão penoso. O resultado é um pão penoso. Para aqueles que são amados por Deus e para aqueles que vivem na dependência de Deus, o resultado é diferente. Deus o dá enquanto eles dormem. Vai lá, faz o que tem de fazer, põe a sua responsabilidade em prática, planta a semente, prepara a terra e vai dormir, sabendo que Deus vai mandar chuva, que Deus vai proporcionar o ambiente e o clima propício para que aquela planta então possa crescer e frutificar, e assim garantir o sustento para aqueles pessoal do Antigo Testamento, e pensando ainda nos nossos dias nessa mesma perspectiva. Então aqui, meus irmãos, o sustento e o suprimento providencial de Deus são colocados como dependentes da bênção. Se Deus não abençoar com suprimento, se Deus não providenciar climas propícios, a gente não vai ter essas bênçãos. O pessoal do Antigo Testamento não teria. Em outras palavras, é como se o salmista estivesse dizendo: olha, não adianta corrermos como doido, se não dependermos do Senhor. Você pode até confiar na sua força, você pode até achar, olha, trabalhando 3 em 4 trabalhos, eu vou estar bem, no final vai estar tudo certo. Se você não depender do Senhor, meus irmãos, não adianta. Esse assunto, ele é muito urgente nos nossos dias. E ele é muito urgente porque nós vivemos em um mundo de muita agitação, onde 24 horas nos parece pouco. Parece pouco tempo. Se tivéssemos mais tempo, mais horas, parece que seriam importantes para nós. Um mundo em que um só trabalho já não é mais suficiente. E eu não estou aqui condenando quem tem mais de um trabalho, não. A gente vive num mundo em que parece ter mais de um. Eu estou caçando, eu acho que eu preciso mais 2 igrejas para pastorear, para ver se... A gente sempre é assim, a gente precisa de mais, a gente quer mais. A gente sempre quer ter mais um outro serviço para ganhar mais, para ter mais recursos. E não é um problema ter mais trabalho, e lutar, e correr, e ser uma pessoa que seja, então, trabalhadora. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Não depender de Deus, não descansar, não ter momento com a sua família, não tirar momento para o Senhor. Esse é um problema. Ser moldado pela agitação dos nossos dias e esquecer que o descanso é uma bênção de Deus para o nosso corpo, para a nossa alma. Deus diz: olha, vocês podem trabalhar em 6 dias, mas um dia vocês precisam descansar na semana. E se o Criador, aquele que nos fez, diz para nós que deve ser dessa forma, se Ele é o nosso fabricante, Ele sabe o que é melhor para a sua criatura, para aquilo que está sendo fabricado. Quando a gente compra um eletrodoméstico, vem as prescrições, o que a gente precisa fazer, como cuidar do eletrodoméstico. Aquele que produziu sabe até que ponto a gente pode usar. Deus, Ele mostrou para nós precisamos trabalhar, sim, mas nós também precisamos descansar. Nós precisamos ter tempo para a família, nós precisamos ter tempo de lazer. E às vezes, meus irmãos, se a gente não tomar cuidado, você mergulha na correria, e aí você começa a deixar a família de lado. Você começa a deixar o seu momento com Deus de lado. Você começa a deixar o seu momento devocional de lado. Você para de ter o seu momento de descanso. E aí você entra em um sério problema. Estresse, cansaço. Você fica acumulado de cansaço no seu corpo. A gente tem que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Há casamentos nos nossos dias que estão sendo destruídos, porque os 2 trabalham feito louco. E não tem momento um para o outro, e nem para os filhos. E depois chegam para o pastor: pastor, o que aconteceu de errado no meu casamento? A gente tem as finanças em dias, a gente tem carro, os nossos filhos andam bem vestidos, e a gente esquece que essas famílias deixaram o principal, que é um momento de lazer. Às vezes a gente tem a ideia que descansar é pecado, sabe? Se eu tiro um dia para descansar, é pecado. O pastor tem um dia de folga, está pecando. Não, queridos, não está. Ter um dia de descanso, um dia para você e para a sua família, é bênção de Deus. Não adianta ficar na correria desse mundo, não adianta. Eu vi recentemente uma palestra do reverendo Ricardo Agreste, aqui de Anápolis.
E ele viveu uma correria de 6 anos lá na sua igreja. Não tirava férias, não descansava, nem nada. E ele chegou em um determinado momento, em uma determinada exaustão, que ele virou para o conselho da sua igreja e diz: olha, eu estou abandonando o ministério. Quero parar. Se eu não tiver um ano sabático, um período sabático para mim, não dá. E a igreja ofereceu para ele, deu 6 meses para ele. E ele conta isso em uma palestra dele do Instituto Haggai, dizendo: olha, aquela igreja não foi boazinha com ele. Aquela igreja, na verdade, foi misericordiosa com ele. E aquela igreja perdoou um pecado daquele pastor, que é o pecado de trabalhar 6 dias e descansar um dia. Ele não estava cumprindo um dia de descanso. Corria como um louco. A gente tem que tomar cuidado com isso, meus irmãos, no decorrer da nossa caminhada. Lembre-se, a palavra de Deus não está dizendo que é errado acordar cedo, trabalhar muito e se sacrificar. Mas ela apenas nos adverte que o nosso trabalho ele deve ser uma bênção da qual nós desfrutamos e não um fardo que nós suportamos. Como que a gente faz isso? Dependendo, obedecendo a palavra do Senhor. É dia de descanso? Descanse. Saia com a sua família. Tenha um momento de lazer com a sua família. Porque quando o casamento entrar em crise por causa disso, vai ser mais difícil resolver. É muito mais difícil. Tire tempo para a sua família. Corriqueiro, né, irmãos? Corriqueiro. Mas às vezes a gente esquece de coisas corriqueiras na nossa vida. Terceiro e último, do verso 3 ao 5, uma outra verdade que a gente tem ensinado aqui na palavra de Deus é que os filhos são evidências da providência de Deus sobre a vida do seu povo. Verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esses versos finais aqui, além de concluir o salmo, também proporcionam uma ênfase de Salomão no fato de que Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Do peregrino, inclusive a sua família. Família é bênção de Deus. Ainda mais com filhos. Ah, pastor, mas se não tiver filho na minha família? Continua sendo bênção. Mas se tiver filho, bênção também. Filhos também são bênção. E o ponto aqui é mostrar que de nada adianta construir e guardar as nossas casas, cidades, se a gente não tiver gerações para herdar essas bênçãos no futuro. Parece que é uma desconexão do que a gente tem do verso 3 ao 5, daquilo que foi dito do verso 1 ao 2. Por que Salomão enfia a ideia de filhos aqui como bênção? Será que Salomão era doido? Doido Salomão não era, gente. Vocês podem ter certeza. Mas ele é usado pelo Espírito Santo para escrever esse salmo. O que ele... Aqui tem uma sequência lógica que ele está colocando aqui. O que adianta ter casa, uma cidade estruturada, trabalhar igual um louco, arrumar finanças e por aí vai, se você não tiver filho, se não tiver uma geração futura? Porque é assim, meus irmãos, os nossos filhos vão herdar aquilo que a gente vai deixar para eles. Eu sei que a gente vai deixar mais boletos do que gordura na conta, né? Mas eles vão herdar isso de nós. Agora, se a gente trabalha feito um doido, e aí? Como é que vai ficar gerações futuras? É isso que Salomão está preocupado aqui. E aqui há mais um elemento do contexto dos primeiros leitores desse salmo e do propósito do tempo que esse salmo foi colocado, para que a gente entenda. Havia poucas pessoas vivendo em Jerusalém quando Neemias volta, mais Esdras. As caravanas que vieram da Babilônia não foram caravanas assim tão cheias. Muitas pessoas ficaram na Babilônia. E era importante que os jovens também se casassem, constituíssem família. Além disso, na história do povo de Israel, não acontecia de um casal não querer ter filhos, como é hoje em dia. Para um israelita não tinha essa perspectiva, e muito menos a ideia do aborto. Hoje em dia a nossa sociedade parece que olha e vê a gestação, o filho, como maldição. O corpo é meu e eu faço com o meu corpo o que eu quero. A ideia mais ou menos é: o coitado do inocente que está lá no ventre, o corpo é dele, mas com o corpo dele você faz o que quer, né? Você vai e mata, inclusive, o corpinho dele. Não tinha essa ideia aqui no contexto do Antigo Testamento. Por tudo isso, Salomão vem e descreve para nós que os filhos são herança do Senhor e mais, galardão da parte de Deus ao seu povo.
A gente ouve nas cartas do apóstolo Paulo que haverá galardão para o povo de Deus na eternidade. Salomão está dizendo que nós já contemplamos os galardão de Deus na nossa vida. Filhos é galardão de Deus para a nossa vida. São herança de Deus para a nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus aqui deixa claro que é Deus quem concede aos pais a bênção de ter filhos, e ter filhos como bênção da parte do Senhor. E a gente sabe que herança é algo que os filhos vão receber, mas aqui Salomão está invertendo a ordem, e ele está dizendo que os filhos são recebidos da parte de Deus como herança para as nossas vidas. Herança de Deus para nós. É a herança que Deus coloca, confia a cada um de nós. Agora, por que filhos são herança e galardão aos pais? Há pelo menos dois motivos que a gente poderia listar aqui. Primeiro, os filhos são herança pelo fato deles perpetuarem o nome dos pais, gerando filhos, netos e bisnetos. O judeu ele era bastante preocupado com isso. Ele tinha uma preocupação enorme com o seu nome ser perpetuado. Eu vou morrer aí, o meu nome vai acabar com quem? Se você não tiver filhos, fica com você. Vai para o túmulo com você. Isso para o judeu era horrível. Uma mulher estéril, na época do Antigo Testamento, meus irmãos, era humilhação extrema. Era humilhação extrema. Tanto é que o marido tinha a possibilidade de ter uma outra esposa para que ele pudesse dar continuidade à sua descendência. O tanto que ele era preocupado com o seu nome ser perpetuado. A ausência de filhos colocava dificuldade para que o nome daquela família continuasse no decorrer da história de Israel. Em contrapartida, a presença de filhos garantia a continuidade de uma tribo, do nome de uma família. Por isso os filhos são vistos biblicamente como bênção, como herança de Deus e galardão das nossas vidas. O seu nome vai acabar com você? Não. Tendo filhos, continuará. Ah, pastor, mas meu nome não é tão importante assim não. Precisa de ter continuidade. Não precisa, irmão. Valoriza o seu nome. Precisa de perpetuar esse nome na face da terra. Segundo, os filhos são herança pelo fato deles cuidarem dos pais na sua velhice. Da mesma forma que eles foram cuidados pelos pais enquanto eram bebês, enquanto precisavam de cuidados para crescer. Pastor, mas isso não tem acontecido muito nos nossos dias, por causa da criação dos nossos filhos. Às vezes a gente cria mal os nossos filhos. A imagem que o salmista coloca aqui é para a ideia da flecha de aljava. Essa imagem que ele está colocando aqui. Uma aljava, para vocês terem uma ideia, era uma bolsa que geralmente comportava até 20 flechas, e ela funcionava como reserva. Você sairia para a guerra, você estava ali com o seu arco e a sua flecha, atirou, você precisava de mais, né? E aí você tinha uma aljava. 20 no mínimo estava ali dentro para você. E o salmista está dizendo aqui, olha, filhos, é isso aí. Aljava na mão daquele que os tem. A ideia que ele está colocando aqui é de que os filhos, meus irmãos, eles garantiam a segurança, garantiam proteção até mesmo para os seus pais. Se você chegasse no final da sua vida, quem ia cuidar de um judeu, de um israelita? Os filhos. Nós estamos falando de uma época aqui que não tinha ação social, não tinha nada. Não tinha um asilo para colocar os velhos e por aí vai. Quem cuidava? São os filhos. Hoje em dia, essa mesma perspectiva deve continuar. O problema é que hoje em dia os filhos não cuidam dos pais. Não estou dizendo que são todos, mas tem aqueles que preferem o pai estar dando trabalho, pegam ele e vão, colocam ele no asilo. Meus irmãos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O pai cuida de 10 filhos, mas na hora de ser cuidado, pelo menos por um, falta-lhe um filho para ele cuidar. E aí os 10 filhos vão lá e assinam e colocam ele no asilo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Dentro do Antigo Testamento, se um filho fizesse isso com o pai, meus irmãos, a lei era extremamente severa com esse filho. Por isso Salomão está dizendo aqui, olha, filhos são bênçãos. Mostram a providência de Deus para a vida de vocês. Eu sei, meus irmãos, que nós sabemos que a responsabilidade de criar filho não é fácil. Ainda mais no mundo difícil que nós estamos vivendo. Eu tenho 2 em casa. Dá trabalho, irmãos. Não vou aqui ser romântico com quem não tem filhos. Dá muito trabalho. Mas também é preciso entender que filhos são bênçãos de Deus para a nossa vida. E a gente pede as bênçãos de Deus, não vai querer aceitar a bênção de ter filhos? Filhos são bênçãos de Deus para a nossa vida. É a Bíblia que está dizendo. São bênçãos de Deus para a nossa vida.
Um comentarista bíblico, o nome de Warren Wiersbe, ele afirma que cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade e a nossa oportunidade de contribuir com alguns recomeços da humanidade. Filho é isso. Esse mesmo comentarista destaca que nem todo mundo deve se casar e nem todo casal pode ter filhos. Tem casos que biologicamente não pode ter. Porém, todos os adultos podem valorizar as crianças, orar por elas, ser um bom exemplo para elas, cooperar para que sejam mantidas em segurança, para que recebam todos os cuidados necessários e sejam incentivadas em sua educação cristã e espiritual. Responsabilidade nossa, de estar preparando a geração futura. E aos casais que desejam ter filhos e não podem? Tem casais que podem ter filhos, mas não querem. Mas a gente encontra também a outra situação. E aos casais que desejam ter filhos, mas não querem? A palavra de Deus está dizendo que é bênção. Será que essas pessoas não vão ser abençoadas por Deus com isso? Meus irmãos, eu quero encorajá-los a confiar no Senhor. Ele quem dá filhos. A promessa, e a Bíblia está dizendo, filhos são bênção do Senhor. Não é maldição para a vida de ninguém. Se for da vontade dele, ele vai conceder a esses casais. Lembre-se de Sara, que era estéril, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão. Lembre de Ana, a mãe de Samuel. Lembre de Isabel, a mãe de João Batista. Deus graciosamente abençoou essas mulheres para que elas pudessem então ter filhos. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso. Os casais que têm dificuldade para ter filho. E lembre-se, meus irmãos, que esse ato de Deus de abençoar o seu povo com filhos é uma bênção enorme para a igreja. Sabe por quê? Lembra de Maria? Ela foi abençoada com um filho. Não foi um filho qualquer. Foi um filho que é a maior bênção para o povo de Deus. De quem eu estou falando? De Jesus. Filhos são bênçãos. Se Deus não abençoasse a humanidade com filhos, nós não seríamos abençoados como igreja pelo Filho Supremo, o nosso Deus. O nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aquele que reina sobre as nossas vidas. Filhos de fato são bênção da parte de Deus para o seu povo. A igreja existe por causa desse ato de Deus de abençoar o seu povo com filhos. Ele abençoou Maria com um filho, e não foi um filho qualquer. Finalizar, meus irmãos, uma aplicação desse texto. Esse salmo é claro em nos mostrar que todos nós estamos nas mãos de Deus. Por mais simples que seja a área da sua vida, tudo está nas mãos de Deus. Deus cuida daquilo que é mais complicado para a sua vida, Deus cuida daquilo que é mais simples e corriqueiro na sua vida. E ainda bem, queridos, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Salomão, inspirado por Deus, vem nos lembrar de uma realidade que muito nos alimenta. Ainda bem que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós precisamos entender isso. E a gente precisa viver diante dessa realidade. O nosso Deus, Ele é um Deus de providência. Ele sempre provê o que nós necessitamos para a nossa existência. Aquilo que de fato é necessário para as nossas vidas, saiba que Deus vai abençoar. Deus vai prover a sua vida. Ele vai suprir suas necessidades. Deus ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes, em coisas simples, na edificação de uma casa, na proteção de uma cidade, no nosso trabalho e na nossa criação de filhos. Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Se Ele cuida nos mínimos, que dirá das coisas mais difíceis da nossa vida? Nossa vida é resultado das bênçãos de Deus. Não se esqueça disso, meus irmãos, na caminhada para Jerusalém. Não se esqueça disso na peregrinação. Deus cuida e cuida de nós nos mínimos detalhes. Vamos orar? Colocar de pé, fazer nossa oração final.